Oi, meus amores, tá gravando? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Andressa, esse é o canal Ser Íntegro. Hoje vai ser o Cheia de Opiniões, certo? E eu coloquei lá no Instagram, acho que mês passado, se não me engano, mês de julho, pro pessoal escolher qual tema que eles queriam pro mês de agosto. Eu nunca tinha feito assim, aí eu falei, vou fazer, vamos tentar. Pessoal, barulho lá fora, meus amores, me perdoam. Não tem o que fazer. O pessoal escolheu autoconfiança. Certo? Então, esse é o tema de hoje, autoconfiança. Porém, não dá pra falar sobre esse tema sem falar sobre limites. Então, hora ou outra, eu intercalo os dois, tá bom? E sempre faço assim, né? No Cheio de Opiniões, eu sempre trago vivências, experiências minhas pra agregar na sua, certo, meus amores? Eu queria trazer uma balancinha e eu não tenho essa balancinha, aquela de dois pesos, né? Não tenho. Eu tenho um símbolo aqui e eu vou usar ele. Podia ser até uma analogia esse vídeo, né? Mas enfim. Eu vou usar esse símbolo para eu explicar algumas coisas que eu quero explicar. E esse símbolo muitas pessoas, eu acho que todos conhecem. E eu tenho aqui em casa, que é esse símbolo aqui. Acho que vocês já conhecem, não é possível. Se não conhecer, aqui no Brasil ele tem outro nome, né? Mas ele é o símbolo do Yin e do Yang. E aqui no Brasil tem outro nome. Mas enfim, eu trouxe esse símbolo. Não acredito que eu começar barulho, eu vou gravar assim mesmo, mas vocês vão assistir com barulho. Porque ultimamente tá impossível aqui. E nem é férias, mas enfim, vamos continuar. Esse símbolo eu vou usar em alguns momentos. E para iniciar esse vídeo, eu gostaria de saber de vocês, como que vocês confiam numa pessoa? Porque o pessoal pediu autoconfiança, é alto. Mas primeiro você enxerga fora para depois você enxergar dentro. O que faz você confiar numa pessoa? Porque não é só ela falar, mas é ela falar e fazer. Então é a atitude dela, né? Não é só ela falar, porque uma amiga falou assim, então apagar e fala. Mas é a atitude. Cadê? Então a partir daqui a gente consegue voltar para o alto. O alto no sentido, como que eu vou ter autoconfiança? É não só dar a palavra, mas cumprir com a palavra. É falar e fazer. E acabou o vídeo. 2 minutos de vídeo, já acabou o tema. Brincadeiras à parte. É simples assim. É simples assim. É eu falar que eu vou acordar cedo e eu vou acordar cedo. É basicamente isso. O problema, que aqui a autoconfiança é muito fácil. O problema é o limite, é a resistência, é os objetivos, entende? Tudo isso entra na autoconfiança. Esse que é o problema. É mais ou menos um problema. Porque se você não impõe limite pra você, no sentido, até aqui eu vou, daqui eu não passo, e você tá ultrapassando o seu limite, você já minou sua autoconfiança. Porque você deu a palavra e você mesmo não cumpriu com a sua palavra. Então, não tem autoconfiança. Além de não ter limite, não ter autoconfiança, e ainda gera muitas outras coisas, sabotagens, enfim, tem muita coisa envolvida. Certo? Limite, eu ia dar algumas coisas, algumas introduções, para eu dar alguns exemplos. Mas os exemplos para mim sempre é melhor, porque eu vou por exemplo e eu vou abrindo e depois eu vou diminuindo, vou fechando. É só um exemplo, meus amores, do jeito que eu gosto de fazer. Então eu já falei sobre limite, já falei sobre autoconfiança, já falei sobre autossabotagem. E o que mais? Tinha mais alguma coisa? Deixa eu pegar um baralho aqui. Nossa. É só pra fluir aqui. Já era pra ter gravado esse vídeo. Eu já tô com mais outros 2 temas na cabeça. E tá embaralhando tudo. Tô misturando todos os temas. Me perdoem. Vamos lá. Então, eu vou dar o primeiro exemplo aqui de autoconfiança, que é sobre base. A maioria das pessoas tem autoconfiança referente àquilo que elas já sabem. E às vezes, e nem sempre isso é positivo, por quê? Porque às vezes você tá num relacionamento ruim, seja qualquer tipo de relacionamento. Porém, você tem a confiança de já saber lidar com aquela pessoa, com aquele relacionamento ruim. Por mais que seja ruim, mas você já tem a confiança de saber lidar. A confiança, a segurança, enfim. Porque você já sabe lidar.
Igualmente, uma pessoa no seu ambiente de trabalho. Eu pego muitas pessoas que trabalharam por muitos anos em uma área só. Porém, por conta do físico ou da mente, enfim, são casos diferentes. Ela precisa mudar de área de trabalho. Porém, ela tem aquela resistência no sentido de ela acha que ela não sabe fazer mais nada. Ela acha que só sabe fazer aquilo. Mas não é por isso. É porque ela já tem a confiança daquilo que ela domina. E ela não quer começar do zero, entre aspas, porque a gente sempre pega coisas que a gente aprendeu de outras áreas e coloca em outras. Dá pra reaproveitar muita coisa. Então ela acha que ela não é capaz, mas porque ela só tem a confiança daquilo que ela faz, que ela já domina. Então ela quer continuar fazendo aquilo que ela já domina, porque ali ela tem segurança. E é muito inseguro para ela recomeçar em outra área, ter que passar por tudo de novo, de ser um aprendiz. Isso também acontece nos relacionamentos. Quando você já está muito tempo num relacionamento, você já tem. Eu estou embaralhando as cartas, por isso que eu estou olhando para baixo. Você já tem a confiança ali de saber lidar naquele relacionamento, de já conhecer a pessoa. Por mais que não seja bom para você e às vezes você continua empurrando com a barriga. Mas acaba entrando no comodismo, justamente porque você já tem a confiança de lidar com aquela pessoa. E a segurança do conhecido, que ele é conhecido. E o desconhecido gera muito medo, certo? Aqui foi bem básico, eu espero que seja bem rápido esse vídeo. O tema é muito simples, é muito fácil. E eu não sei, enfim. Eu acho que é simples e fácil pra mim, né? Eu tinha trazido um exemplo de limite. Eu conheci uma senhora uma vez, ela falou assim que é muito difícil falar não. Aí eu olhei pra ela e falei, fala não. Ela, não. Eu falei, viu como não é difícil falar não? E falar não é fácil. A dificuldade da maioria das pessoas não é falar o não, é sustentar o não. É sustentar. O problema não é falar não, o problema é tudo que o não vai trazer depois. Então não é o não em si, mas é toda a consequência. A minha irmã, uma vez, eu pedi um favor pra ela, e ela, sabe, ela queria falar não, mas ela não tava conseguindo. Eu falei pra ela, olha, pra mim você pode falar não tranquilamente, não tem problema. Aí ela, então não, então não quero, não quero. Eu falei, não, tudo bem. E eu continuei a mesma pessoa com ela. Eu não mudei só porque ela me falou um não. Justamente porque pra mim é fácil falar não, não só pra ela, mas pra qualquer pessoa. E sustentar o meu não. E ali ela começou a ganhar confiança de falar não pra mim. Então hoje ela fala não pra mim muito mais fácil. Não precisa ficar, ai, eu não sei, ai, sabe? Ela quer falar, mas ela não consegue, justamente por causa das consequências depois. Consequências essas que variam, porque é uma coisa que eu trago para algumas pessoas assim. Se você falar não para a pessoa e a pessoa não respeita, não é uma pessoa que você deveria estar. Porque ela não te respeita, ela não respeita o seu limite, ela não respeita o seu não. E aqui eu trouxe esse símbolo, que era o lugar da balança, pra gente falar sobre esse não, sobre esse limite, que vai aumentar a sua balancinha da autoconfiança. Então, vamos por aqui. Aqui, esse símbolo, ele fala pra gente assim, que tudo tem o seu lado ruim e o seu lado bom. Porém, dentro do lado ruim tem coisas boas e dentro do lado bom também tem coisas ruins. E eu trouxe um exemplo aqui pra ficar visível. Dentro disso aqui vai ficar show de bola pra vocês. É só um exemplo, por isso que eu falei que vai ser rápido. Não vou ficar dando um monte de exemplo, não. Senão o vídeo fica muito longo. Então, o problema não é o não, o problema é sustentar o não. E aqui ele vai te dar uma facilidade de você entender quando deve sustentar o seu não e quando você deve falar o não, e quando você deve falar o sim e quando você deve sustentar o seu sim. Porque o problema não é o sim, não é o não, o problema é sustentar, o problema é o depois. Então vamos supor que você pede um favor, sei lá, você pede alguma coisa, qualquer coisa, um favor para outra pessoa e a pessoa fala não para você. E aí como que você vai lidar com o não da outra pessoa? Você respeita o não da outra pessoa? Você não só respeitar, mas tipo assim, você muda o seu comportamento com a pessoa? Você atinge ela diretamente por causa do não dela? Então a pessoa que tem dificuldade de falar não, ela também tem dificuldade de receber o não. Não necessariamente que sejam os mesmos motivos para as duas, mas geralmente sim. Quando uma tem dificuldade de receber, ela também tem dificuldade de falar. Eu vi o bicho voando aqui de novo.
Eu vi até uma abelha hoje voando aqui em casa. Mas enfim, continuando. E quando você vai colocar o seu não pra alguém, ou quando alguém coloca o não pra você, a gente precisa observar o depois. Eu falei o não por birra, ou eu falei não consciente de realmente eu não queria aquilo, não queria fazer, eu não queria ir, não queria estar. Tem que ser consciente o seu não. E isso aqui é uma ferramenta minha de consciência. Então, quando eu falo sim ou quando eu falo não, no meio aqui, no meio, o sim ou não, eu tenho que saber o que aquele não vai me trazer de ruim e me trazer de bom, e o que aquele não vai me trazer de bom e vai me trazer de ruim. Vocês entenderam? Parece a mesma coisa, mas não é. Aqui a maior parte é ruim e uma partezinha boa. E aqui a maior parte é boa e só uma partezinha ruim. Então, sabe quando a gente fala assim, num relacionamento, por exemplo? No relacionamento, por exemplo, a maior parte é boa ou ruim? Porque sempre vai ter a parte boa e a parte ruim. Sempre vai ter. Então você precisa escolher qual a dor que você quer. Eu sempre falo assim, qual a dor que você quer? A dor, às vezes, pode ser essa daqui maior ou pode ser essa daqui maior. Sempre vai ter uma dor ali. Você precisa escolher qual a dor que é mais suportável para você. O problema é muita coisa que eu tenho que falar, meu Deus. O problema é que a maioria das pessoas só conhece esse tipo de dor e esse tipo de ganho. Eu tô olhando aqui. Esse tipo de dor e esse tipo de ganho. E ela acha que é isso aqui que ela tem pra vida. Ela não conhece esse outro lado. Esse tipo de ganho e esse tipo de dor. A maioria não conhece. São pouquíssimos. E eu tava falando ontem com a fisioterapeuta do meu paciente. Eu falei, você já se permitiu sentir um conforto bom, assim, tipo assim, pra a maioria das pessoas, vamos supor, é uma unha, ou um cabelo, um cabeleireiro, ou uma pele, uma estética, enfim. Mas além desse conforto, tem confortos muito além desse conforto. Eu tomo um banho no chuveiro que parece uma massagem. O chuveiro que eu tomo banho parece que tá fazendo massagem nas costas. E aí eu falei pra ela, esse tipo de conforto é muito bom, porque ele faz você querer ter e continuar tendo esse conforto. E aí eu falei pra ela, por isso que eu entendo, não que eu, entre aspas, aprovo, porque eu não tenho que aprovar nada. Não compartilho, não que eu não compartilhe, mas eu consigo entender o porquê que muitas pessoas, quando chega nesse tipo de conforto, ela quer manter a todo custo. Porque é uma coisa muito boa, muito boa. E se ela não tiver ali uma raiz, um centramento muito bom dentro dela, ela vai pelo conforto e ela vai fazer tudo para manter aquele conforto. Então são coisas que eu ainda vou trazer no canal. Mas voltando no assunto, eu me dispersei. Então você precisa colocar. Ah, tá, entendi. Eu tava falando do conforto aqui. Limites. Limites de dor. Porque eu tava falando das dores. Limites de dor. Eu falei pra vocês, é muitos tipos de exemplo, é muitas formas de desenvolver a autoconfiança. E por último eu falo a minha, como é a minha. Que a minha é sempre voltada pra base. Tudo que eu faço é voltado pra base, pra raiz. Então você precisa escolher qual tipo de dor que você quer. Essa com pouca coisa boa ou essa com pouca coisa ruim. Elas se parecem muito, mas são totalmente diferentes. E eu vou dar um exemplo meu de diferença, para vocês entenderem o limite e a autoconfiança. Porque às vezes a gente sai grandão de certos relacionamentos ou de certas empresas. Eu vou trazer uma música do... Não sei o nome do rapaz, esqueci. De uma empresa que eu passei. E aí eu saí grandona dessa empresa, tipo assim, com muita autoconfiança, justamente porque eu fiz o que eu deveria fazer naquele momento. Continuando aqui, eu vou dar um exemplo meu de relacionamento aqui. Eu sou uma pessoa que eu quero um relacionamento a longo prazo, então seria aqui. Longo prazo teria que ser muitas coisas positivas e poucas coisas negativas. Porque a longo prazo, muita coisa negativa e pouca coisa positiva é pesado demais. A maioria tá aqui. Nesse lado aqui, de muita coisa negativa e pouca coisa positiva. Então vamos por aqui, quando eu me relacionei com uma pessoa que ela não queria um relacionamento. Ela não queria, ela só queria ficar. E aí eu precisei colocar na balança no sentido assim,
Isso aqui tá mais pra cá ou mais pra cá? Um exemplo. Ela não queria um relacionamento, então aqui era mais negativo e aqui o positivo não tinha, então eu tava aqui. Ela não queria um relacionamento a longo prazo, ela não queria compromisso. Ela não queria melhorar como pessoa para estar nessa relação. Então é mais negativo. E o positivo era, me sentia bem, me fazia bem, a intimidade era boa, sabe? É pouco. É pouco. E aí eu volto pra cá. Depois eu falo pra vocês o limite e a consequência, que é a autoconfiança. Aí que vocês já entenderam, né? Tô colocando na balança. Imagina como se fosse uma balança aqui. Eu tive muita coisa negativa, mas eu tinha coisa positiva, porque senão eu não estaria ali. E aí no inverso seria assim: muita coisa positiva, uma pessoa que gostaria de ter um compromisso a longo prazo, uma pessoa que gostaria de melhorar como pessoa para estar naquela relação, uma pessoa que gostaria de formar uma família. Tô pensando de acordo comigo, porque eu ainda não tô aqui. Eu vivi isso aqui, mas eu ainda não vivi isso aqui, tá? Então eu tô vendo de acordo com o que seria positivo pra mim e o que foi negativo pra mim. Essa aqui é a minha base de relacionamentos. E o que seria negativo aqui? E uma intimidade boa também. E o que seria negativo aqui? Seria negativo... O que seria de negativo que eu aceitaria, por exemplo? Não sei. Eu já tô querendo não aceitar nada negativo, mas eu tenho meu lado negativo, né? Então, o lado negativo é difícil de aceitar. Mas vamos lá. Aceitaria que, por exemplo, aqui já não aceitaria uma falta de comunicação. Não aceitaria, porque todo relacionamento precisa ter comunicação. Então aqui, se não tiver comunicação, já não ficaria. Mas aqui, se não tiver, não daria. Porque a pessoa precisa se comunicar. Então uma coisa negativa seria assim, ter gostos diferentes. Ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra coisa. É negativo por quê? Porque eu teria que se adaptar ao outro. De uma certa forma seria negativo, entende? Então eu preciso colocar na balança. Eu estou no relacionamento, vou colocar na balança aqui. Vou dividir essa balança aqui. O que é positivo e o que é negativo dentro desse relacionamento? Tá me fazendo mais bem ou mais mal? A maior parte tá mais compatível ou menos compatível? Eu preciso bater, preciso colocar na balança. Imagina lá uma balança e vamos para aqui, você faz como fala, um papel. Você pega um papel, aí você coloca tudo de um lado que é positivo, tudo que é um lado é negativo. Não, positivo é esse. Tudo que for positivo de um lado, tudo que for negativo do outro lado, e você vai pesar. Porém, tudo que é positivo de um lado, você precisa reconhecer o que é negativo também, o que é suportável. Porque algumas coisas negativas têm que ser suportável. Tem que ser suportável não, tem que ser aceito. Suportável não, suportável é aqui. Tem que ser aceito. E aqui também tem coisas positivas, senão você não estaria. Então, quando você medir e ver que realmente é mais negativo do que positivo, aí você vai precisar colocar um limite. Quando você faz isso que eu falei de positivo e negativo, é muito mais fácil para você sair e se manter fora daquilo. Porque, voltando no meu exemplo, se eu, Andressa, como objetivo, quero uma família, quero construir um lar, eu falo um império, não falo um lar, quero construir um império. Quero construir um império, quero ter uma família, quero ter uma pessoa para longo prazo. Se eu ficar aceitando isso aqui, primeiro que eu não vou realizar o meu sonho, que é ter alguém a longo prazo, e aí eu vou me frustrar como pessoa, e eu como pessoa frustrada, frustro a outra pessoa que está comigo, certo? Então aqui eu preciso colocar na balança. Quando eu coloco na balança eu vejo que aquela incompatibilidade de relacionamento, eu consigo sair com mais facilidade. Por quê? Porque as coisas boas estão do outro lado, não tá desse lado, tá do outro lado. Então o que eu quero a longo prazo tá desse lado. Mais coisas positivas do que negativas. E aqui são mais coisas negativas do que positivas. Certo? Eu acho que deu pra entender, eu repeti bastante. Não é possível vocês entenderem. No relacionamento é fácil de ver, né? Mas na empresa também é basicamente a mesma coisa. Então aqui a consequência é a sua autoconfiança. Por quê? Presta atenção. Não é porque você colocou limite, mas porque você se respeitou, você sabe o que você quer, para onde você vai. E você sabe que você não tá abrindo mão de algo que você quer,
você tá abrindo mão de algo que não te satisfaz, entendeu? Então, se você tá aqui e não colocou limite de eu quero viver outra coisa, mas eu não consigo sair, se você não consegue sair é porque você não colocou na balança ainda o que é positivo e o que é negativo. Quando você conseguir sair, você sai com mais tranquilidade, porque você sabe que aquilo não é pra você. Por isso que eu falei que você fica grandão. Quando você sai de um relacionamento que você sabe que você não volta, porque você sai com autoconfiança de não é isso que eu quero viver, não é isso que é pra mim. Tem coisas boas? Tem, claro, óbvio. Nem tudo é só negativo, nem tudo é só positivo. Tem um positivo e um negativo em tudo. E a gente precisa aprender a comparar qual é o positivo que eu quero. Aqui, às vezes, o positivo é só a intimidade. E aí basta? Só a intimidade? E vamos supor que nunca mais tem essa intimidade. E o restante? Você basta? Você aceitaria ficar? Se a resposta é não, você não deveria estar. Aí quando você sai, você faz é o que eu tô ensinando para uma cliente. É uma pessoa que vive para todo mundo menos para ela. Então ela tem tempo para todo mundo, mas quando fala que é tempo para ela, ela não tem tempo para ela. E aí eu faço para ela fazer essa transição de sair daqui e vir para cá aos poucos. Ela não vai soltar a mão de todo mundo de uma vez, porque ela vai sentir falta. Porque quando ela faz isso, ela volta. Então ela solta a mão de uma pessoa aqui, ela começa a transição para cá. Ou seja, ela estava totalmente disponível para uma pessoa aqui, ela solta a mão dessa pessoa, naquele horário que ela atendia aquela pessoa daquela forma, ela vai começar a se atender. E aqui eu tive que fazer uma transição para ela, porque assim, o que está acontecendo, eu vou dar esse exemplo dela, para vocês entenderem que ela não estava colocando na balança aqui, o que é essencial para ela. Ela é uma pessoa que batalhou pelo relacionamento dela, ela batalhou. Ela fez de tudo o que podia e que eu não podia, mas ela fez para estar naquele relacionamento. Não podia no sentido de aceitar coisas que ela não deveria. Nesse sentido, não que ela fez coisa errada para outra pessoa, mas ela ultrapassou muito do limite dela para ter o relacionamento dos sonhos. E hoje ela tem o relacionamento dos sonhos, porque ela batalhou por aquele relacionamento. Porém, o fato dela não se priorizar aqui, hoje ela tem tudo o que ela queria aqui. Porém, ela demorou tanto tempo para construir que ela acabou acostumando com isso aqui. Então, uma pessoa que vê o problema, ela se joga no problema do outro. Por quê? Porque ela já sabe e é fácil para ela, ela viveu uma vida inteira desse jeito. Então, ela continua aqui, mesmo ela tendo tudo isso aqui. E ela não estava conseguindo enxergar, precisei mostrar para ela com perguntas, porque eu faço perguntas. E ela toda aqui no escuro, vamos dizer assim. Ela fazia tudo para todo mundo e a pessoa que ela conquistou, que ela sempre quis fazer tudo para ela não fazia nada. Ela falava que ela não tinha tempo pra essa pessoa, que ela, tipo, tô nem aí, sabe, pra pessoa. E aí eu tive que mostrar pra ela no sentido assim, olha, você não tem tempo pra você, você não tem tempo pra sua pessoa, mas essa pessoa que não te gosta, não te valoriza, não te respeita, ela gosta da sua utilidade, você tá disponível pra ela. Eu falei, vamos fazer ao contrário? Aí ela tentou uma vez, tentou duas vezes, ela não conseguiu. E aí, quando eu percebi onde estava o ponto fraco dela, que era aqui, que ela batalhou pra ter isso aqui, eu falei assim, você gostaria de perder isso aqui? Aí ela, não. Eu falei, você não batalhou tanto pra conquistar isso aqui? Ela falou, batalhei. Eu falei, então, e se você continuar aqui, você vai perder isso aqui. Você vai perder, porque essa pessoa uma hora vai cansar. E quando ela cansar, ela vai embora. E aí valeu a pena você ter batalhado todo esse tempo, ter passado por tudo que você passou pra perder por nada? Que é nada. Você tá dando atenção pra pessoas que elas querem só a sua utilidade. Elas não ligam pra você. Elas ligam pra você quando elas querem alguma coisa. Isso ela descrevendo as histórias e aí eu fui conversando com ela numa mentoria. Aí ela falou, não. Eu falei, você tá disposta a perder isso aqui? Porque você vai perder isso aqui. Talvez não hoje, não amanhã, mas você vai perder. Você tá disposta? Ela falou, não, não tô disposta. Eu falei, então a gente vai voltar, vai fazer ao contrário. Você vai soltar uma mãozinha aqui, tem muitas mãos aqui. Ela segura muitas pessoas. Você vai soltar uma mãozinha aqui e vai começar a segurar mais essa daqui. Porque é essa daqui que tá disponível pra você. Você já percebeu que essa daqui é a única que se preocupa com você? É essa daqui que faz os seus gostos, é essa aqui que faz tudo pra você. Tudo que você quer e o que você não quer, e antes de você querer ela já fez.
ela não estava enxergando. Sabe por quê? Porque ela acomodou. Ela tinha sempre ali tão fácil que ela não sabia reconhecer que ela tinha. Então, quando a gente às vezes tem, entre aspas, de mão beijada certas coisas, a gente acomoda, acostuma, a gente acha que vai ter pro resto da vida. E não é assim. Porque ela parou de nutrir essa relação. E eu falei, você vai perder isso aqui. Por causa disso aqui. Porque você não tem tempo pra cá, você não tem tempo pra você, mas aqui a pessoa fala e você vai. Você tá pegando BOs, eu falo pra ela, você tá pegando BOs que não é seu. Você precisa deixar essa pessoa crescer. Você precisa deixar essa pessoa amadurecer. Você não quebrou, não refez, e não quebrou de novo, não refez, você não tá deixando a pessoa quebrar, não tá deixando a pessoa se refazer. Você tá deixando essa pessoa imatura. E aqui é uma dependência dela, não é nem da outra pessoa em si. A outra pessoa vê a utilidade dela e usa. Entende? E aqui ela é a dependente da relação. Ela quer estar ali o tempo todo. Ela, sabe aquela pessoa que está tão acostumada a segurar tudo? E aí quando ela tem a oportunidade de soltar, ela não sabe quem ela é sem aquilo? É como se fosse isso. E aí eu preciso aumentando a confiança dela aqui nesse caso de colocar um limite pra cá, pra ela sair dessa situação e vir pra cá. Eu dei até o exemplo dela. Eu nem perguntei pra ela se podia dar o exemplo dela. Mas enfim. Basicamente, vocês têm que entender que quando você colocar um limite, você tem que saber o que você está escolhendo. Se é o sim ou se é o não. Um limite de sim, um limite de não. Qualquer tipo de limite que você vai colocar. Você precisa saber se tem mais partes negativas ou mais partes positivas. Dentro do negativo você tem um pouquinho do positivo. E dentro do positivo você tem um pouquinho do negativo. Em todas as áreas está assim. Então vamos supor que seja no ambiente de trabalho. Eu gosto muito do exemplo que o Cariani deu e aconteceu também comigo. Que ele fala que ele estava numa empresa, ele dava o sangue para aquela empresa e para a empresa ele... Para a empresa ele só mais um que a empresa queria manter para poder deixar ele na zona de conforto da empresa, porque ele fazia tudo. E no meu caso eu também dava conta de muita coisa dentro da empresa. E aí, às vezes a gente é demitida e a gente não entende. Mas no meu caso eu queria ser demitida. É diferente do Cariani. No meu caso eu já queria ser demitida, já queria sair, já queria tentar outras coisas maiores. Mas na época dele ele não entendeu. E por quê? Porque ele só conhecia aqui. Porém, quando a gente conhece isso aqui, a gente acha que tem muita coisa positiva. Tem muita coisa. E a gente não vê. A gente só vê quando a gente chega nessa parte e a gente vê que, cara, é possível. É um exemplo assim, sabe aquela pessoa que só viveu relacionamentos tóxicos? E ela nem sabe que existe relacionamento saudável? E aí quando ela chega aqui no relacionamento saudável, que ela fala, nossa, realmente aqui era muito ruim, isso aqui é bem melhor. É que a maioria das pessoas não tem esse tipo de base. Então quando você não tem a base, foi o que eu falei lá, que o meu eu vou pela base. O meu eu faço de uma forma diferente. A maioria das pessoas elas não conhece o todo, ela só conhece a parte que elas ingressaram, que a maioria tá aqui. Tá no que é tóxico, tá no que é ruim, tá na sobrevivência. E às vezes na sobrevivência você começa a comer um pouquinho melhor, você pode dormir um pouquinho melhor, mas você ainda tá na sobrevivência. E aqui um relacionamento também, um relacionamento tóxico que tem umas coisinhas boas, que a pessoa não te faz bem, mas às vezes, raramente, o Robert fala que é gostar da pessoa em voz alta, né? É muito engraçado, eu ainda não entendi isso em voz alta, mas enfim. Eu vou assistir mais ele quando eu souber e entender, eu trago pra vocês. Que certo, meus amores, a gente falou sobre o meu jeito de fazer, de colocar limite. Eu preciso, pra colocar limite, eu preciso colocar primeiro na balança o que eu tô abrindo mão. Se eu sei o que eu tô abrindo mão, o que é pra mim, o que não é pra mim, fica muito mais fácil. É daqui que vem a autoconfiança. E ligado assim inteiramente, completamente, não sei, tudo muito. Com o seu autoconhecimento aqui. E eu vou dar um exemplo meu no final do autoconhecimento. Então, certo? Eu acho que já devo estar acabando. Então, coloca na balança, sabe o que é pra você e o que não é pra você. Mas você precisa se conhecer, por isso que eu tô falando do autoconhecimento. Porque aí você vai saber o que você tá abrindo mão.
A questão é que a maioria das pessoas só conhece aqui, então você precisa às vezes ficar sozinho, quietinho, se conhecer, para você conhecer o todo. Quando você conhece o todo, aí sim, fica mais fácil de você saber impor o limite e saber o que você está negando. Você está escolhendo a dor aqui. São dores diferentes, mas são existentes. Dos dois lados são existentes as dores. Você só precisa escolher qual tipo de dor. Quando eu falei lá da pessoa, do relacionamento, eu vou escolher a dor de ir embora gostando de uma pessoa, eu vou escolher a dor de ficar com uma pessoa que não vai entregar aquilo que eu desejo, que eu quero, que eu sonho. Eu preciso escolher qual a dor que eu vou viver. Qual a dor que você quer viver? Aqui é você viver num relacionamento que não te agrada, não te satisfaz, não é o que você quer. Aqui vai te gerar uma dor. Porém, quando você sai desse relacionamento aqui para viver algo que você ainda não sabe. Porém, quando você sai desse relacionamento aqui e você não sabe se você vai viver porque você está disposta, consciente a viver, você vai escolher a dor de se retirar daqui para você poder viver isso aqui. Entende? São duas dores diferentes. São duas dores diferentes. Vocês conseguem entender? Ou você fica num relacionamento que não é pra você e aí vai te doer porque não é pra você. Ou você escolhe sair desse relacionamento e viver a dor de um luto, porque você vai sair de uma relação. Ou você escolhe viver a dor de um luto, de sair de uma relação que não é pra você. São duas dores aqui. Você precisa escolher qual das duas que você quer. E a autoconfiança vem no sentido de eu escolhi o que é melhor pra mim, independente se era bom ou ruim. Eu tenho que ver o que é melhor no sentido mais amplo, no sentido de curto prazo, longo prazo, o que eu quero pra mim, certo? E aqui já expliquei a base aqui pra vocês, de colocar no peso. E eu acho que essa é a última parte. Se não for, qualquer coisa eu volto nas outras. Sobre o autoconhecimento. Vamos lá. Como que tem autoconfiança no autoconhecimento? Você se conhecer é essencial, meus amores, para você saber como você é e o que você quer, o que você aceita e o que você não aceita. Isso já te traz uma confiança de você se conhecer. Depois de saber lidar com você, você precisa aprender a lidar com você para você ter a confiança de o outro não precisa lidar, eu preciso lidar comigo, porque só eu que vou viver comigo 24 horas pro resto da minha vida. Então, além de me conhecer, eu preciso saber lidar comigo. São duas confianças de formas diferentes. Tem muitos tipos de autoconfiança. Não é só de você se relacionar com uma outra pessoa, mas você confiar em você, do que você é capaz, do que você não é capaz. Esses dias eu estava assistindo um vídeo que o rapaz falou sobre... Ele falou assim, não discuta com pessoas que são tranquilas, que são quietas no canto dela. Discute com pessoas que gostam de discutir. Porque ele falou assim, que as pessoas confundem passividade com uma pessoa pacífica com uma pessoa passiva. As pessoas confundem. Ele falou, se essa pessoa é quieta, é porque ela não se deve discutir com ela, porque ela fica guardando tudo, aí ela traumatiza todas as próximas gerações. Eu falei, meu Deus, será que é eu? As pessoas confundem pacífico com passivo, é complicado. Ela achar que pode vir com falar qualquer coisa, né? Mas enfim. Referente ao não foi à toa que eu citei isso, tá, meus amores? Porque eu tô falando de autoconhecimento. Você precisa saber, se conhecer, saber como você é, como você lida. Porque uma amiga perguntou esses dias, ela tava passando por algumas dificuldades em uma relação dela, em dos relacionamentos dela. E aí eu falei pra ela, você precisa deixar essa pessoa quebrar. Eu falei, você precisa deixar essa pessoa quebrar. Você tá assumindo responsabilidades que nem é sua, que é do outro. Porque não sei se é por ego ou se é porque ela sempre soube fazer e ela sabe fazer. Mas eu falei, você precisa deixar essa pessoa quebrar porque você tá entrando na frente dela. Sabe quando alguém, vamos supor assim, alguém faz alguma coisa errada? Tipo uma criança, tipo um homem adulto, uma mulher adulta, faz algo errado e os pais vão lá corrigir, porque o pai tira, entre aspas, a autoridade, não é autoridade, como que chama? As consequências.
Os pais sustentam as consequências daquela criança que fez algo errado. Porém, a ação foi da criança, do adulto que é infantil. A situação, a reação, a ação, enfim, foi daquela criança que é adulta, fez algo errado que não deveria. E ela não está sofrendo as consequências daquilo, porque o pai ou a mãe ou o responsável está suprindo aquilo. Então, ele está pegando cargas que não são dele. E eu falei pra ela, você está fazendo a mesma coisa, você precisa deixar essa pessoa quebrar. Se ela fez uma atitude errada, ela precisa ter as consequências da atitude errada. Foi assim que você formou, desenvolveu toda essa casca que você tem hoje. Porque você passou por quedas e você levantou. Você está impedindo a pessoa de quebrar, a pessoa de cair, de levantar. Você está impedindo ela. Você está deixando essa pessoa fraca. E quando muitas pessoas cometem esse erro de achar que elas são mais fortes, ou que elas... Tudo bem, geralmente elas são, mas elas só são porque elas tiveram as consequências das ações delas. Então isso também entra na autoconfiança. Quando você faz algo e você não tem o retorno daquele algo à altura, vai minando sua confiança. Quando alguém escolhe por você e dá certo, essa confiança não vem pra você, porque não foi você que escolheu. E igualmente quando a pessoa coloca a escolha dela na mão de outra pessoa e dá errado. Aí o errado não foi ela, foi a outra pessoa que escolheu. Então são pessoas que não fazem as suas próprias escolhas, os papais, as mamães, os responsáveis, ou a pessoa que ela acha que tem mais autoridade que ela coloca as escolhas da vida dela na mão dessa pessoa. Porém, tanto boas quanto ruins, ela está vivendo a partir das escolhas de outras pessoas, não da dela. E aqui também mina a sua autoconfiança, justamente porque não foi você que escolheu. Quando você acerta, não foi você que acertou. Quando você erra, também não foi você. Então as pessoas elas pensam justamente nos erros. Eu vou deixar tal pessoa escolher, minha mãe, meu pai, escolher, porque se eu errar, não fui eu que errei, foi a escolha deles. Porém, se der certo, a autoconfiança também não é sua. Então você não desenvolve sua autoconfiança enquanto outras pessoas escolhem por você. E não tem problema nenhum, meus amores, vocês quebrarem, cair, quebrar e erguer e quebrar de novo. É da vida, tá? Isso vai te fazendo casca, né? Tipo uma pessoa casca grossa, sabe? Todo mundo admira essas pessoas, ou a maioria das pessoas admiram, pelo menos. Porém, não gostariam de passar pelo que ela passou. Gostariam de ter todas as ferramentas e todos os benefícios que ela já desenvolveu. Porém, não aceitaria passar pelo que ela passou, certo? Então, isso também é um tipo de autoconfiança. Escolhas. Se eu escolho de acordo com o que eu quero, de acordo com o que o outro quer, isso determina muito se eu vou ter a confiança ou se é a confiança do outro. Certo? Você pode pedir conselhos, direcionamentos, opiniões para o outro, mas a escolha tem que ser sempre sua. Porque se você errar, a escolha foi sua. Se você acertar, a escolha também foi sua. E daqui vem a autoconfiança de seja bom, seja ruim, eu vou lidar com aquilo que tem que ser lidado, certo? E aqui no autoconhecimento, eu vou dar um exemplo meu de eu sou uma pessoa que eu tendo a me fechar por muitas situações. Já muitas situações do passado, então eu tendo a me fechar. Então, por eu já saber que eu tenho isso de me fechar, e por consequência, quando eu vou alugar uma casa, eu sempre procuro casas grandes, e eu vou explicar por quê. Casas bem iluminadas, extremamente arejadas, não só por causa do me fechar, mas porque eu também tenho problema respiratório. E a maioria das pessoas não entende por que eu escolho sempre casas grandes. E aí complicado. E aí eu não tenho que explicar nada pra elas. Eu vou explicar aqui pra vocês por causa da minha autoconfiança, que eu falei pra você de base. A base é o autoconhecimento. É base. É básico. É o mínimo. Autoanálise é o mínimo. Por que eu escolho casas assim? Porque eu tendo a me fechar. Se eu escolho uma casa, por exemplo, embaixo, que não bate sol, ou que não tenha tanta janela, isso automaticamente me faz me fechar mais vezes.
ou mais frequentemente. Sabe aquela casa que é como se fosse uma casa deprimida? É como se fosse isso. Então, se eu escolho uma casa, entre aspas, deprimida, nesse sentido de poucas janelas, ou poucas portas, ou pouca luminosidade, essa casa, ela vai me deixar no conforto de cada vez me fechar mais. Então, eu faço menos. Tanto que quando eu não tô bem emocionalmente, eu não quero abrir a janela do quarto. Eu fico com a janela e a porta do quarto fechada. O restante da casa todinha aberta. Porém, o meu quarto onde eu tô, eu quero ficar no escuro. Ou seja, eu tenho essa tendência a me fechar. E por eu saber que eu tenho essa tendência a me fechar, por qualquer situação, ou por uma dificuldade que eu esteja passando, ou por algo que eu não estou sabendo lidar naquele momento, eu sei que eu tenho essa tendência a me fechar. Se eu tenho essa tendência, eu sempre procuro casas que me faz do contrário. A casa, ela me força a ficar no claro, porque é uma casa mais iluminada. Então, essa casa, ela me força a ter mais ar. Então, não só luminosidade, mas ar também. Vou abrir as janelas. São casas que não tem mofo, não tem... Como fala? Mofo, que eu sou alérgica a algumas coisas. E eu sempre vou por isso. Então, sempre faço do contrário, justamente pela autoconfiança, pelo autoconhecimento. E isso me traz autoconfiança no sentido de eu me conheço, eu sei que se eu for por aquele ambiente de tipo de casa, eu sei que vai dar ruim pra mim. Então, eu sei que eu não vou fazer metade do que eu faço. Eu não vou querer ir pro treino, porque eu vou querer me fechar. Qualquer dificuldade que eu vou ter, eu vou querer ficar reclusa dentro de casa. Então, por eu me conhecer, eu desenvolvo ferramentas, capacidades, eu desenvolvo coisas externas a mim que, entre aspas, me forcem a não me fechar. Porque senão eu vou ficar lá no comodismo. E o meu problema espiritual, não, respiratório, também me força a ter uma casa maior, uma casa sempre limpa, uma casa sempre organizada, uma casa sempre arejada. No frio também eu preciso deixar a casa aberta. Então, no frio, geralmente a gente tende a se fechar mais. Eu preciso abrir a casa. Tem muitas casas que às vezes a pessoa fecha demais, a casa começa a mofar. Então, tudo isso entra na autoconfiança. A autoconfiança de eu me conheço. Eu sei como eu funciono. E eu sei que se eu fizer diferente disso aqui vai dar muito ruim. Mas não vai afetar só a mim, vai afetar a minha família. No caso, eu e meu filho hoje em dia. Entendeu? Então eu vou sempre na base. A base é o que? É o autoconhecimento. Essa é a minha base. Então, por eu saber como eu sou e como eu funciono, eu vou lidar comigo. Dentro do que eu posso, do que eu consigo. E lá no relacionamento também. Se eu sei que eu quero um relacionamento a longo prazo, eu não vou ficar me relacionando com qualquer pessoa só de ficar, vamos dizer assim. Vai ficando, porque não é algo que eu quero. Então eu escolho a dor de gostar de uma pessoa, mas deixar essa pessoa embora, justamente porque ela não vai dar aquilo que eu quero, que é um relacionamento a longo prazo. Então eu tô escolhendo esse tipo de dor. Porque se eu ficar e não realizar o meu sonho, que é de ter uma família e ter um relacionamento a longo prazo, essa dor é maior pra mim, porque eu já vivenciei essa dor eu conheço. Essa dor aqui eu também conheço, porque eu tive que fazer essa escolha há pouco tempo. Então são dores que eu já conheço. Eu realizei meu sonho? Ainda não, porque não depende só de mim, depende de outra pessoa. Porém, essa dor aqui é muito maior do que essa daqui. Essa daqui foi fichinha. Eu falei tchau, foi embora e vivi o luto e acabou. Foi um luto mais curto do que um luto dessa daqui, porque essa daqui eu já vivi. Essa daqui eu tentei e não foi. E eu falei, agora eu preciso respeitar essa pessoa, porque eu não tô respeitando. Eu preciso respeitar essa pessoa, que ela não quer continuar nessa relação. Eu preciso me retirar. Aqui doeu mais, porque aqui eu ultrapassei muitos limites. Porque eu achava que ela queria a mesma coisa que eu. Porém, os comportamentos diziam outra coisa. Certo, meus amores? Então, aqui, a minha base de autoconfiança é o autoconhecimento. De saber o que eu sou, o que eu quero e saber como lidar comigo. Aqui é a melhor coisa para você desenvolver a autoconfiança. Que a maioria das pessoas, elas querem desenvolver autoconfiança. Um exemplo, assim, eu tô boa nessa profissão que eu tenho. Eu já tô terminando, já tá muito longo esse vídeo.
Mas o último exemplo. Eu falei que ia dar só um exemplo, eu não consigo. É muito abrangente esse tema. É fácil, é simples, mas não parece. Ele é muito fácil, ele é muito simples, mas não parece. As pessoas complicam tudo. Ai, vamos lá, continuando. A pessoa, ela fica muito bem, muito F naquela profissão dela, que eu já dei esse exemplo. Porém, quando ela precisa sair daquela profissão dela, ela precisa começar do zero. Bater no microfone, me perdoa. Quando ela precisa começar do zero, ela já não tem mais autoconfiança, porque ela vai começar do zero em outra área. Porém, se ela tem a autoconfiança do autoconhecimento que eu falei aqui pra vocês, no sentido de ela sabe o que ela tem de positivo, o que ela sabe o que ela tem de negativo, se ela sabe onde ela tem dificuldade, se ela tem a base de vida dela, se ela se conhece, ela vai saber qual a dificuldade que ela vai ter na próxima área, qual a facilidade que ela vai ter, qual a dificuldade dentro daquele relacionamento, o que ela sabe que ela consegue, que ela não consegue. Os limites dela ficam mais claros, ficam mais fáceis para ela saber até onde ela consegue ir, até onde ela não consegue ir. Porém, ela precisa desenvolver base. E a base entra no quê? No cair e no levantar. Mas a maioria das pessoas não querem construir base, porque a base dói. Esses dias eu dei um exemplo assim de a da borboleta, que ela precisa fazer força para sair do casulo. E se ela não fizer aquela força para sair do casulo, ela não consegue bater as asinhas. É a mesma coisa. É dolorido. É dolorido. Cair é dolorido. É. Porém, se você não tem essa casca, se você não forma essa base de saber quem você é, o que você quer, o que você aceita, o que você não aceita, você pega a base de outra pessoa. Porém, é complicado você pegar a base de outra pessoa e ela fazer as escolhas por você, porque vocês são pessoas diferentes. E aí o que ela escolhe pra ela e pra você, não necessariamente que é pra você. Então você precisa se conhecer. A autoconfiança vem muito mais facilmente da sua base, do seu autoconhecimento, porque você vai saber, assim como eu sei, o tipo de casa que é mais adequada pra mim. A maioria das pessoas não entende. Fala, mas é uma casa muito grande só pra você e pro seu filho. Eu falei, eu só fico, sabe, não discuto, porque eu não preciso explicar pra ela o porquê das minhas escolhas. Eu não preciso explicar. Entende? Eu não preciso explicar o porquê que eu faço assim, o porquê que eu faço assado. Mas eu preciso saber o porquê que eu faço assim, o porquê que eu faço assado. Porque eu sei, porque eu me conheço. Porque eu me conheço, porque eu busquei. Porque eu busquei, porque eu tive uma queda e eu quase não levanto dessa queda. Então você precisa saber sobre você. Quando você sabe sobre você e o porquê que você escolhe, a sua autoconfiança vem daí. Certo? Porque senão você fica sempre construindo do zero a sua autoconfiança. Mas aí você constrói do zero em cada área. Então eu vou construir do zero esse relacionamento. Aí eu me conheço para estar dentro daquela relação. Aí eu saio daquele relacionamento, eu entro em outro relacionamento, eu preciso me conhecer dentro daquele relacionamento. Não, você precisava se conhecer antes. Você precisa ter confiança antes de entrar no relacionamento. A confiança vem de estou disposto a melhorar, para estar, para ficar, para ampliar, para ganhar mais, para desenvolver nesse trabalho, como pessoa, como mãe, como filho, enfim, independente da área que você quer desenvolver sua autoconfiança. Porém, se você desenvolve a sua autoconfiança a partir do seu autoconhecimento, você desenvolve para todas as áreas, porque o limite vem a partir da sua base. A sua autoconfiança vem a partir da sua base. Vem tudo a partir da sua base, da sua raiz. Certo, meus amores? Então, esse é o meu exemplo do autoconhecimento que eu queria falar pra vocês. Porque a maioria das pessoas desenvolve a autoconfiança de uma forma diferente. Eu sempre vou... Tudo que eu desenvolvo vem a partir da base. Então, é a partir do respeito, a partir da base, a partir da raiz. Se eu não tenho a base firme e forte ali, sempre modificando, eu não consigo. Então, um exemplo meu de emocional, por exemplo, de autoconfiança. Eu não fico desenvolvendo sempre como é passar por um luto, porque eu passei por um luto há pouco tempo. Eu não fico desenvolvendo como é passar por um luto por pessoas diferentes. Eu aprendo a desenvolver como é passar por um luto. Aí depois, por um luto de amizade, por um luto amoroso, por um luto familiar, em categorias diferentes. Porém, a base é o mesmo, é o luto. Como é passar por um luto? Aqui eu observo e padronizo como eu fico.
Então, por exemplo, quando eu tô passando por um luto, eu fico sobrecarregada emocionalmente. E por que sobrecarregada emocionalmente? Porque é momentos que a gente começa a lembrar de coisas boas e coisas ruins dentro daquela relação. Então eu já padronizei, eu percebi que toda vez que eu passo por um luto, sempre mexe muito com o emocional. E o que eu faço a partir do que eu me conheço? Eu reduzo estímulos de conversas, de passeio, de saída, enfim. Eu reduzo estímulos e aí eu busco sempre um colinho. Aí quem me dá o colo geralmente é Nicolas. É muito louco, porque eu desenvolvi tanto o Nicolas que eu fico olhando assim. Eu e minha irmã, a gente fica olhando assim, falei, gente, eu criei um monstro. Esses dias não, já faz uns meses. A Nicolas olhou assim, mãe, você tá bem? Eu falei, a mãe tá bem, por quê? E é bem assim, mãe tá bem, por quê? Ele, mãe, você tá tão quieta. Ele já me conhece, que eu falo pra caramba. Mãe, você tá tão quieta. Eu falei, a mãe tá quieta? Ele, você tá muito quieta e sua cara tá murcha. Gente, na hora que ele falou que minha cara tava murcha, eu comecei a dar risada de um jeito. Aí ele riu junto. Eu falei, minha cara tá murcha, Nicolas. Ele, mãe, sua cara tá muito murcha. E ele já me conhece, já sabe o meu jeito, porque ele convive comigo. E eu já conheço ele, já sei o jeito dele, porque a gente convive junto. Ele, mas sua cara tá murcha. Eu falei, filha, é porque a mamãe tá um pouquinho triste hoje. Mas não tem nada a ver com você, é coisas da vida, do serviço, das amizades da mamãe. A mamãe só tá um pouquinho triste. Aí ele veio e me abraçou, ele, mãe, você quer um colo depois? Aí eu falei, eu quero, vou poder chorar? Aí ele, você pode chorar, você vai querer carinho? Tudo combinado, foi muito engraçado. A gente sentou, a gente tava na cozinha, tava terminando de lavar a louça. A gente sentou e combinou. Ele, então tá bom, aí quando você terminar aí, a gente deita lá, eu vou fazer carinho aí você chora. Eu falei, tá bom, meu filho, muito obrigada. E aí foi assim, eu terminei a louça, a gente jantou, aí eu tomei banho, ele tomou banho e a gente deitou. Aí ele fez carinho, na hora que ele começou a fazer o carinho, eu chorei. Aí ele, você tá melhor? Gente, muito engraçadinho, muito fofinho. Mas você tá melhor? Eu falei, tô, só precisava chorar, muito obrigado, viu? Ele, de nada, mãe. Aí eu falei assim pra ele, e agora, como tá meu rostinho? Ele, não, mãe, ainda continua murcho. Eu, sério, Nicolas? Ele, sério. Mas eu falei, tá bom, então a mamãe vai dormir, amanhã a mãe acorda melhor. E realmente, é só chorar, eu choro, acordo melhor. Porque eu já me conheço, eu já sei como eu funciono. E isso me traz a confiança de, eu não vou quebrar. Eu preciso chorar, eu vou chorar, vou me refazer e vou continuar. Acabou. É a dor que eu escolhi passar. Mas é uma dor muito menor do que estar com uma pessoa que não quer estar. E eu já passei por isso, uma pessoa que não quer estar. Assim como eu também já tive num trabalho que eu tinha muitas competências ali para aquela profissão, não só para aquela, mas para outras. Tanto que eu fazia o trabalho de 3 pessoas. Então, tipo assim, não era uma empresa que gostaria de demitir a pessoa, né? E eu falei, não, tô fazendo demais aqui, quero ir embora. E eles não me demitiam de jeito nenhum. E muita gente nessa questão acaba, como fala, fazendo coisas erradas, no sentido assim, começa a faltar, começa a tratar mal, atendi a cliente, começa a tratar mal o cliente, sabe? Dá motivos pra empresa e eu não. E todo mundo falava, cara, se você não der motivo pra eles, eles não vão te demitir. Eu falei, não, eu entrei pela porta da frente, eu quero sair pela porta da frente. Eu não vou sair pela porta dos fundos só porque eu quero ser demitido. Um dia eles vão me demitir. Um dia eu vou conseguir. Eu só consegui porque mudou o gerente. E aí o gerente viu que... A gerente, né? Viu que eu não tava aguentando mais. E mesmo assim, mesmo sem aguentar, eu fazia o meu trabalho. Eu chegava no meu horário, eu não faltava. O meu trabalho não decaiu só porque eu queria ir embora da empresa. Porque a empresa é uma coisa, meus clientes é outra. Tratei meus clientes da mesma forma sempre, do mesmo jeito. Porém, com a empresa já era outra coisa. Os gerentes batiam de frente. Então, é você saber se conhecer, saber o quanto você vale também. Isso entra muito na autoconfiança. Saber o que você oferta, o que o outro tá te ofertando. E saber se você vai aceitar aquela oferta. Tudo isso entra na autoconfiança. Mas se vocês forem por mim, vai pela base. Aqui sempre eu desenvolvo a base de vocês. É a base, é a autoconfiança. É a base, é o autoconhecimento. É a base e o limite. Certo? Eu falei sobre o limite, falei sobre a autoconfiança, falei sobre o autoconhecimento. Esqueci alguma coisa?
Eu acho que não. E já foi bastante coisa, né? Eu dei exemplos diferentes, dei exemplo de trabalho, o exemplo de família, que foi dessa minha cliente, foi família, minha cliente. A minha amiga é amizade, o meu de trabalho, de relacionamento, que eu passei por os dois, então deu pra dar uma base legal pra vocês. E eu acho que é só isso. Falei dos principais, pelo menos. Se vocês tiverem dúvida sobre algum tipo de autoconfiança específico, porque se vocês pegaram o que eu passei, vocês vão ver que vocês não precisam desenvolver uma autoconfiança específica, só precisa desenvolver autoconfiança de base. Porque se eu entro numa empresa, por exemplo, e eu me conheço, eu já sei onde eu vou me dar melhor, eu já sei onde eu vou ter dificuldade, eu já sei como que eu posso fazer, como que eu não posso fazer, dentro daquela nova estrutura. Porém, a base é uma, a base é você. A nova estrutura é a nova empresa, é diferente. Mas a autoconfiança é você saber que se você tiver dificuldade, você vai estar disposta a melhorar aquilo, porque você já sabe onde está a sua dificuldade. E explorar onde você tem facilidade. Entendeu? Então, se você pegou esse vídeo bem, a sua autoconfiança vem da base, de se autoconhecer. E se você quiser se conhecer um pouquinho mais, você me chama. Meu contato tá na descrição do vídeo. Certo, meus amores? É só isso pra vocês. Meu contato, as redes sociais também, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você gostou também, você curte, que pelo que eu tô entendendo, se a pessoa curtir, comentar ou compartilhar, o YouTube entrega para mais pessoas. Então, se você gostou do conteúdo e acha que vai ajudar para mais pessoas, deixa aí alguma coisa. Já é alguma coisa, certo? E é isso. Meu contato, as redes na descrição. E nas descrições também eu sempre deixo pelo menos o resumo do que você viu no vídeo. Então, para os próximos vídeos também sempre tem os resumos. E tem as cartas de conselho e diárias para a vida, que eu sempre deixo aqui no canal também, a partir do tarô. E tem as frases de reprogramação mental, que é a partir do Reiki, certo? E a minha vivência, minha experiência em todo o restante do canal. Seja as analogias, seja esse do Cheio de Opiniões, seja Bora de Som e os papos aleatórios também. Certo? Acho que é só isso. Espero que tenha contribuído, que tenha ajudado vocês de alguma forma. São formas diferentes de chegar no autoconhecimento, ver qual que você gosta mais. Se é das histórias, se é das cartas, se é das frases de reafirmação, né? De reprogramação mental. Tudo aqui no canal é voltado para o seu autoconhecimento. Então a gente vai desenvolver base aqui. É isso aqui que eu oferto. Desenvolvimento de base, certo? Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou começar a fazer as leituras de outubro. Eu preciso adiantar. Tchau, meus amores. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E eu não sei qual vai ser o próximo, que eu vou precisar me ausentar por um tempo. Mas eu vou deixar algumas coisas gravadas aí pra vocês, pro canal não ficar sem nada. Eu tô dando tchau pra mim. Tchau. Beijo.